Oi, amigas, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Depois de 2 anos de espera, né, que faz mais ou menos 2 anos, quase 3, que eu saí da religião, vocês sempre me pediam um vídeo completo, mas eu sempre contava por partes lá no TikTok, que era uma forma que eu me sentia mais confortável, mas hoje eu trouxe esse vídeo até para me validar e para eu relembrar os motivos pelo qual eu não pertenço mais, né, às Testemunhas de Jeová. Muitas de vocês já me conhecem, algumas não, então eu vou me apresentar. Meu nome é Ítala Santiago, eu sou criadora de conteúdo já há muito tempo, há mais de 10 anos, o que significa que quando eu estava lá dentro, eu já criava conteúdo, depois eu posso também explicar sobre isso, mas virou minha profissão realmente depois que eu saí. E muita gente já me conhece das redes sociais e eu acho que talvez por isso os meus vídeos, né, no outro aplicativo, eles tenham dado muito alcance, gente. O vídeo que eu fiz deu mais de 3 milhões de acessos, né? E como muita gente já me conhecia, como eu já postava a minha rotina, né, sendo testemunha de Jeová e tudo mais, provavelmente causou muita repercussão, né, lá dentro. Mas muita gente nova que também não me conhecia, ou pessoas que nem são da religião, mas tiveram curiosidade, acompanharam o vídeo para entender essa tour. Porém, lá no TikTok, quando eu gravei esse vídeo, eu não tinha intenção de viralizar. Realmente foi uma intenção de falar um pouco do que estava no meu coração naquele momento, que estava um coração muito magoado. E quando vocês foram me perguntando, eu fui falando, né, sobre, mas aqui eu quero contar de uma forma mais extensa, né, como foi todo esse processo. Então eu espero que vocês tenham bastante tempo, porque eu vou contar com bastante detalhes e com bastante calma, porque eu gosto disso. E também, talvez por isso que eu tenha sentido mais confortável de contar dessa forma aqui no YouTube, para que eu consiga me expressar da melhor forma possível e explicar, né, nos mínimos detalhes, tudo que aconteceu e que me fizeram sair de lá. A linha aqui, para não me perder, então vamos lá. Como eu falei, né, eu passei 28 anos lá dentro, cresci sendo testemunha de Jeová, então eu não conhecia o mundo aqui fora. Conhecia o mundo apresentado pra gente como é apresentado, né, lá tipo, não pode nada, não pode datas comemorativas, porque isso, porque magoa Deus e tudo mais. Então era assim que eu conhecia o mundo, eu conhecia como funcionava, mas eu nunca tinha vivido, né? Então foi muito difícil essa transição. E como foi que eu saí das Testemunhas de Jeová? Nem todo ponto final começa pelo final, né? Sempre tem uma história antes. E eu acredito que comigo não foi diferente. Lá dentro, eu acabei sofrendo muitas injustiças, né? E uma dessas injustiças, eu vou falar bem por cima, tá, gente? Foi um assédio por parte de uma anciã. Nada foi feito, nada foi resolvido. Eu passei por cima, né? Teve até uma comissão judicativa com superintendente, né? Foi assim, um babado forte. Eu fui perseguida, foi um negócio assim de fazer BO. E quando a gente saiu dessa comissão, os anciãos falaram assim, olha, tem cuidado, porque esse cara é psicopata, ele tá muito louco, né? Tipo assim, ele tava louco, fissurado em mim. E aconteceu isso. Beleza, depois disso, eu acredito que foi aí o princípio também da minha doença, né, que eu tenho depressão e ansiedade. Eu acredito também que os sintomas que eu tive na época também se assemelham muito com o síndrome do pânico e tudo mais. E fui levando a minha vida, só que o que aconteceu foi nada, né, porque foi a primeira injustiça que eu senti na pele, a injustiça grande e forte, foi que mesmo esse cara tendo feito tudo, como ele tinha muitos privilégios lá dentro, como ele tinha muitos privilégios, né, também em sentido financeiro, nada foi feito, assim, ele perdeu os privilégios e foi isso, sendo que o mínimo, assim, de qualquer outra pessoa que eu assim, já tinha conhecido, se a pessoa topasse, ela era desassociada,
O cara fez o que fez, foi comissão justificativa com o superintendente e, sabe, foi perca de privilégio, não fazia sentido. Mas, eu muito nova, eu passei, tipo assim, não, vamos seguir em frente, porque é isso que Jeová quer, sabe? Tudo isso também que eles colocam na nossa cabeça. Você tem que perdoar, se Jeová perdoou, não sei o quê. E assim, eu tive que seguir, né? Mesmo com traumas, mesmo com medos, eu tive que seguir. Eu perdoei, eu realmente, assim, tentei esquecer isso que aconteceu, mas traumas, eles trazem cicatrizes, né? E aí a gente vai voltar a isso depois. E eu continuei, né? Tentei caber de todas as formas possíveis. Eu era pioneira, fui pioneira por muito tempo. Eu amava participar em construção, em manutenção do salão. Eu era commuter, né? Eu ia toda quinta-feira servir um salão de assembleia. E eu fazia isso com muito amor. E, tipo, é uma das coisas que eu mais sinto falta hoje, não só desse trabalho voluntário, mas também das pessoas, né, que eu conheci lá dentro, que querendo ou não, lá dentro tem pessoas muito boas, assim como também tem pessoas ruins, né, também tem pessoas de coração muito bom, e isso eu sinto muita falta, disso aí eu não vou negar. Anos depois, tipo, muitos anos, 8, 7 anos depois, essa pessoa voltou à minha vida, né, eu mudei de cidade, infelizmente essa é a mesma cidade que o fulano estava, e para minha surpresa, ele além de ter privilégios, ele era ainda parte da dianteira do salão que eu ia frequentar. E aquilo me chocou de uma forma, né? E aí eu tentei conversar com os anciãos, né, para entender, porque, gente, eu sempre, toda vez que eu me questionava sobre alguma coisa, eu tentava estudar mais, sabe? Eu achava que era falta de fé, que era porque eu não estava fazendo meu estudo pessoal e tal. E eu desabafei, né, com os anciãos da congregação que eu iria pertencer. E eles me falaram: ah, não, tudo bem, essa pessoa mudou, né, Jeová já perdoou, essa pessoa tá na dianteira. E, gente, eu juro que eu tentei, sabe? Mas era uma coisa que, além do perdão, tinha me dado gatilhos, né? Minha parte psicológica. Isso afetou muito. Voltou a um tempo que eu trouxe meus traumas de volta. E isso mexeu muito comigo. Até aí tudo bem. Eu pensei, não, tudo bem, eu não vou ficar na congregação dessa pessoa. Eu vou ficar numa outra congregação, mesmo que não seja meu território. E assim segue todo mundo em paz. Mas essa pessoa, depois, com o tempo, eu descobri que essa pessoa ainda, desde que eu morava em outro estado, desde que tudo aconteceu, essa pessoa tinha criado um fake, né? Era um fake que me acompanhava há muitos anos. Na verdade, era uma página. Sabe essas páginas que a gente, sei lá, que posta conteúdo aleatório? Pronto, era essa página. Então não tinha como eu saber se era um fake, se não era. E as pessoas sempre comentavam. Tipo assim, desde o acontecimento antes até agora. Ou seja, é uma pessoa que sempre me acompanhou. E eu não sabia quem era. Até essa pessoa começar a jogar hate. E eu descobri, tipo, por uma coincidência, que eu não acho que seja coincidência, eu acho que foi Deus. De verdade, eu acho que tudo isso aconteceu pra que tudo terminasse como terminou, sabe? E eu me sinto onde eu realmente deveria estar hoje. Enfim, aconteceu tudo isso, eu descobri que essa mesma pessoa que me acompanhava há anos era essa pessoa que tinha feito tudo isso comigo. Eu me senti muito invadida e voltei. Olha, vocês falaram que essa pessoa tinha mudado? Aí mostrei todos os prints, todas as provas, todas as mensagens de hate, todas as vezes que ele tinha mandado mensagem que eu não sabia que era ele, né? E mostrei. E pasmem, mostrei provas, gente. Mostrei o e-mail era da pessoa, o número de telefone da conta era da pessoa. E nada foi feito. Né? Porque lá eles têm os seus privilegiados e é isso. Não tem pra onde negar. E principalmente por ser um homem da dianteira, vai ter sim a passação de pano. E enfim, foi isso. E a partir daí foi quando eu me atentei que, tipo, toda essa decisão, desde antes, nada tinha sido tomado por Deus, nada. Deus é justo, Deus é amor, Deus
é tudo menos isso que foi feito comigo. Eu entendi que não, isso daqui não tá Deus. Deus não tá nessa comissão, Deus não tá com essa decisão. Com certeza não. E foi aí que eu comecei a pensar que, tipo, às vezes são só homens falando e tentando manipular a nossa vida e mandar na nossa vida, mas ali não era Deus. Foi o que eu senti no meu coração. E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar sobre as testemunhas de Jeová, fora das testemunhas de Jeová. Eu comecei, então, a pesquisar alguns vídeos no YouTube e caí no canal do Osmanito Torres. Eu comecei a ver alguns vídeos, mas sempre com aquele senso, né, de, nossa, eu tô pecando e tal, e sempre com aquele ar de julgamento. Tipo, será? Porque, querendo ou não, eu acho que o Osmanito, ele tem, eu não sei, eu sinto um pouco de rancor, sabe, na fala dele. E aí eu também ficava pensando, será que não é só uma pessoa que está amargurada com a religião e quer falar mal? Enfim, mas fui assistindo, fui vendo outros relatos. E aí eu comecei a descobrir muitas coisas que eu não sabia antes. Uma das que mais me chocou, assim, em primeiro lugar, é que ainda existem os estudantes da Bíblia. Eu, pelo menos, sempre fui ensinada que antes de ser testemunha de Jeová, era estudante da Bíblia e que eles simplesmente passaram a se chamar testemunha de Jeová. E, na verdade, não foi isso. Foi uma briga onde se dividiu. E aí, como os estudantes da Bíblia foram pro lado, o Tem Forte teve que trazer um outro nome, né? Porque não ia ficar estudantes da Bíblia parte 2, não poderia. E foi aí que ele trouxe a nomenclatura Testemunha de Jeová. E isso, gente, cada descoberta que eu estava tendo sobre, eu juro que era um pedaço do meu coração que se transbordava. Tipo, foi muito difícil pesquisar sobre tudo isso e ver esse lado da verdade que ninguém me contava. Era como se eu tivesse cada dia descobrindo que o Papai Noel não existe, sabe? Foi muito difícil, ainda mais que eu tenho TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada. Esse período pra mim foi muito difícil. Um dos melhores vídeos que eu assisti no YouTube a respeito disso tá no canal do Osmanito Torres, mas o nome é Bruna Nascimento. Ela que fez toda uma pesquisa, gente. Eu acho que é uma sequência de 5 vídeos, mas vale a pena. Inclusive, eu quero até rever depois de novo esses vídeos, porque ela estudou, ela fala com muita precisão, tudo, tipo, muita coisa mesmo, que abriu meus olhos. Foi a partir disso que começou a abrir meus olhos, assim, e eu, caramba, onde era que eu tava esse tempo todo, sabe? Me senti muito enganada, me senti muito passada para trás, mas ao mesmo tempo me sentia cavando um negócio que não tinha fim, e eu queria saber aonde isso ia dar. Pra mim, assistir os vídeos não tinha tanto peso quanto ler um livro, porque livros, eles têm muito mais propriedade, têm muito mais detalhes, são muito mais palavras, né? E aí eu pensei, pô, eu passei 28 anos aqui dentro, não vai ser um livro que vai me desvirtuar, né? Li já tantos livros da Testemunha de Jeová, já fiz tantas pesquisas, já fui para cursos de pioneiro, não vai ser isso, a não ser que ele tenha alguma verdade. E foi aí que eu li do Osmanito, né, que é de Ancião Apóstata. Me deixou muito culpada, mas eu prometi para mim mesmo e com muitas orações que se eu precisasse aprender alguma coisa daquilo, que Deus me mostrasse. E se não fosse nada disso, e se as testemunhas de Jeová fossem certas, que Deus me mostrasse também, que era tudo mentira. Mas esse livro, ele explica muita coisa, assim, que eu também fiquei em choque, sabe? Tipo, gente, uma montanha-russa de sentimento quando você vai descobrindo que é bem pesado, tá? Então, se você não tem psicológico pra isso, eu nem sei se eu te aconselho, mas no meu caso, eu não consigo sair de um lugar, a não ser que eu não esteja acreditando, ou não consigo entrar num lugar, a não ser que eu esteja 100% certa disso. Então, pra mim, eu precisava passar por isso. O livro que eu descobri, essa Testemunha de Jeová, tinha filiação com a ONU, sendo que sempre foi julgada a ONU, né, como
sendo parte da estratégia de Satanás e tal, das profecias pro lado, né, de Satanás. Mas até um ano aí, eles ainda estavam filiados a uma organização que eles demonizavam. E, cara, era muita hipocrisia. Eu tive acesso a muitas cartas, né, de anciãos e instruções, principalmente sobre pedofilia e assédio e, gente, e como isso me pegou de um lugar, né, graças a Deus não a pedofilia em si, mas um lugar de vulnerabilidade, isso me enojou, que cada página que eu lia, eu sentia ânsia de vômito. Então, não, tudo era com muita prova, então isso me fez acreditar. Tinha as mentiras, né, ditas em corte dos próprios membros do corpo governante. Outra coisa que me pegou muito e que muitas testemunhas de Jeová não sabem são as muitas falsas profecias, né? Aquela mansão que foi construída. Gente, eles pregavam muitas coisas que nunca chegaram a se cumprir, nunca eram, óbvio, baseados na Bíblia com o entendimento deles, mas a maioria das coisas sempre era para benefício do próprio corpo governante e sempre pautado em algum ensinamento da Bíblia que depois eles iam mudando segundo a luz, e as pessoas iam obedecendo, muitas vezes perdendo a sua própria vida, ou às vezes usando a sua vida inteira em prol de algo que foi mudado logo em seguida, porque eles não aguentaram sustentar a profecia e a mentira, e eles iam mudando. E isso me pegou nesse lado de empatia, eu acho que é isso. Calhou está muito alinhado que eu estudei marketing, né? Então, nesse meio tempo, eu estava estudando marketing e todas as coisas... Ai, gente, foi muito ruim. Eu acho que essa foi uma das piores partes. Eu estudava marketing e neurociência. Então, existem coisas que você faz e a pessoa vai obedecer sem saber que está obedecendo. É porque ele está usando a neurociência para te controlar. Então, no marketing, a gente vai aprendendo isso. Como usar essa neurociência, essa manipulação mental para fazer as pessoas comprarem, para fazer um vídeo bombar. E aí, foi quando eu comecei a entender que na pregação, quando eles falavam toca o coração da pessoa, falar sobre a sua experiência, na verdade era uma prova social, porque a gente ia se ver naquilo. Quando falava sobre tocar o coração da pessoa, falando sobre algo, por exemplo, chegar na casa da pessoa e pensar no filho, nossa, tá vendo que aqui a pessoa vai ter um filho, porque tem roupa de bebê estendido. Gente, tudo isso é manipulação. Tá? Tudo isso é manipulação mental. E a última vez que eu fui no Salão do Reino, eu não consegui prestar atenção em outra coisa, a não ser que, do começo ao fim, eles usam estratégias de marketing e neurociência para manipular. Então, eu comecei a entender que, na verdade, quando você sai tocado lá de dentro, não é que foi Deus que tocou seu coração, é porque tudo que estava ali em volta, foi feito para que você se sentisse tocado. Tudo ali foi feito para que você obedecesse sem questionar. Tudo ali foi feito para que você acreditasse sem dizer um A. Então, quando as pessoas antes me diziam nossa, Testemunho de Jeová é uma seita que faz lavagem cerebral, e eu ficava, gente, pensava que era tipo, sentava numa cadeira, colocava um negócio assim na cabeça e fazia uma lavagem cerebral. E aí depois disso, eu comecei a entender que na verdade não é uma lavagem cerebral, é uma manipulação mental, que pode ser uma lavagem cerebral também, qual termo você queira usar, mas que existe e que é fortíssima. E vou contar para vocês que não só nas Testemunhas de Jeová, mas na grande maioria das religiões,
isso acontece. Pra mim, isso foi a gota d'água. Tipo assim, então quer dizer que eu passei a minha vida inteira acreditando em tudo porque as pessoas estavam usando dos meus próprios sentimentos pra me acorrentarem. Nossa, que legal, né? Por fim, pra arrematar com chave de ouro, eu li o livro Crise de Consciência. Eu não li o livro, eu escutei o livro que ele tem disponível no YouTube, um audiobook, né? Crise de Consciência de um ex-membro do corpo governante, que é o Franz. E, gente, ele contava, assim, barbaridades lá de dentro também. Tipo, coisas que o corpo governante fazia. E só que eu confesso que eu não ouvi tudo, porque, assim, tudo que eu já tinha ouvido de antes, tudo que eu já tinha pesquisado, tudo que eu já tinha entendido que era, já tava me dando preguiça, entendeu? Era tipo assim, tá, tudo bem. Era, entendeu? É só mais enganação, mais enganação, mais enganação. E quanto mais eu lia, mais eu me sentia enganada. E chegou uma hora que eu fiquei com abuso, sabe? De testemunho de Jeová, de religião. E falo pra vocês que eu cheguei até a desacreditar em Deus. Tipo, não é possível que ele existe, não é possível. Fatídico dia do TikTok, né? Que foi acho que o primeiro Réveillon que eu passei sozinha, né? E aí, naquele dia, gente, eu ia pra uma festa de Réveillon. E eu chorava tanto me maquiando, tipo, meu Deus, eu perdi tantas coisas da minha vida que me foram tiradas, sabe? Uma família talvez mais unida, festas que talvez estivessem todo mundo junto, sabe? Porque, querendo ou não, no final do ano, Natal, Réveillon, as famílias se reúnem, os amigos ficam mais próximos. Eu nunca tive, né? Isso, não só da minha família, mas principalmente nessa questão de confraternizações. E aí, naquele momento, como eu tava muito magoada com tudo, na minha cabeça, isso tudo tinha sido tirado por conta da religião. Depois, né, de um tempo com mais maturidade, eu comecei a entender que, na verdade, uma boa parte sim, outra não. Também vem muito da minha família também, de ser mais afastada. Mas que sim, querendo ou não, foi tirado também essa vida, né? Essas memórias que a gente poderia ter criado, esse afeto maior, poderia sim ter existido. E naquele dia eu tava muito triste, porque na minha cabeça tudo que eu poderia ser tinha sido tirado de mim. E naquele momento eu tava como uma criança abandonada no meio do nada, no meio do mundo. Só que eu não poderia mais me permitir errar, porque eu já tinha 28 anos, né? Eu tinha acabado de sair de um casamento também. Então eu tava literalmente sozinha, sem o apoio da minha família. Os meus amigos, que antes eram testemunhas de Jeová, né? Também não falavam mais comigo. Então eu estava literalmente sozinha num mundo que me jogaram assim e eu não sabia viver. Gente, eu não sabia viver no mundo. Foi muito engraçado, porque nessa parte eu passei com com a ajuda de uma terapia, né, que foi fundamental. E a minha psicóloga ficava falando que eu estava vivendo a minha adolescência tardia, porque era como se eu estivesse descobrindo o que é o mundo, sendo que eu já era uma pessoa adulta, né, com 28 anos de idade. E eu estava entendendo o que era, por exemplo, política, realmente, o que era política, o que é ser de direita, o que é ser de esquerda. Eu estava entendendo relacionamentos, né, fora da religião. Eu estava entendendo amizades fora da religião. Eu estava entendendo como funciona festas, tipo, como assim, sair 10 horas da noite para uma festa que vai começar à meia-noite. Nada, gente, eu não conhecia nada. Nunca tinha ido para uma Páscoa, Natal, Ano Novo, então tudo era novo para mim e tudo era muito medonho e ao mesmo tempo foi uma experiência boa, mas ao mesmo tempo me dava medo e angústia de não saber o que eu estava fazendo e ao mesmo tempo também ficava entendendo que, pô, eu já sou adulta, eu sei o que eu tô fazendo e aí eu ficava com medo de errar porque eu não sabia e, gente, foi uma confusão mental que, assim, só quem viveu sabe, só quem já passou sabe, porque é impossível de explicar. Outro adendo, eu nunca fui desassociada, nunca pedi para me dissociarem, tá? Eu descobri tudo isso
Muitas pessoas pedem, né, a dissociação, mas eu pensei, eu vou fazer isso para dar mais poder para eles ainda, de dizerem que quem pode ou não falar comigo, eu não vou fazer. Se eles quiserem fazer, que eles façam. E aí, eu simplesmente não fui mais. E aí, como eu tinha mudado de cidade também, isso ajudou muito, porque as pessoas, os anciãos e as pessoas da congregação da minha nova cidade, eles quase não me conheciam. Tinha ido em uma, duas reuniões perdidas. E a galera da outra cidade também deixou meio que pra lá. Eu me sinto bem, mas vem a minha outra questão da religião e de toda essa questão de amadurecimento também da minha parte, né? Afinal, já fazem 3 anos, eu já ressignifiquei muita coisa que eu vivi. E hoje em dia eu não acredito em nenhuma religião. Eu acho que a maioria das religiões, elas são usadas pelas pessoas para te manipularem. Mas eu respeito. E acredito, e aí eu tenho essa dualidade, porque eu acredito também que a religião, ela precisa existir, porque sem a religião o mundo ia ser muito pior. Imagina, as pessoas, elas não teriam conforto, elas não teriam para onde se espelhar, sabe? Aonde olhar. Então, eu acredito que na sociedade a gente precisa da religião para viver como ser humano, para ser mais organizado, para que as leis elas consigam ser melhores. Mas como a parte da espiritualidade, eu não acredito, né? Eu acredito mais que a religião seja um instrumento social do que um instrumento espiritual. Hoje em dia eu acredito nisso. Mas respeito toda e qualquer religião. Se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo falando em todas as religiões que eu frequentei, que eu fui assistir para realmente entender isso, quais são as que eu mais gostei, quais são as que eu nunca iria. E a minha espiritualidade hoje em dia é eu, Deus, oração. A forma com que eu acredito em Deus hoje é uma forma muito mais leve, é uma forma muito mais Deus, sabe? É muito mais amorosa, que era uma forma muito pesada, sabe? De se viver a vida e de se acreditar em Deus. Eu sei que podem surgir muitas questões, né? Hoje em dia eu também não acredito mais na Bíblia, mas se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo falando sobre isso. E também sobre como está a relação com a minha família, né? Já que quem sai das Testemunhas de Jeová não pode mais falar. Por mais que eu não tenha sido desassociada, teve uma época foi um transtorno e tal, mas principalmente por conta do vídeo que viralizou e tudo mais. Só que assim, gente, esse vídeo vai ficar extremamente longo, eu já tô cansada de falar. E basicamente eu quero fazer por partes, se vocês se interessarem em assistir, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida, deixe no comentário que eu posso vir ou trazendo um vídeo inteiro para responder uma pergunta, como foi o de agora, se essa pergunta for muito longa, eu tiver uma resposta muito longa, ou se forem várias perguntas específicas, eu também posso trazer um vídeo respondendo perguntas. É isso, espero que tenham gostado. Eu amei desabafar com vocês. Tava precisando voltar pro YouTube, porque aqui eu posso conversar e falar e ter vocês mais próximos de mim. Eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude você a se encontrar, né? E que se não for de você sair lá de dentro e que, ai, nossa, eu acredito muito, eu acho que me faz muito bem, amiga, fica, sabe? Fica lá dentro se te faz bem. Mas o meu objetivo aqui não é tirar ninguém da sua religião, é contar a minha experiência e dizer que pra mim foi muito bom e que tudo que aconteceu, desde as coisas ruins lá de trás até agora, foi feito para que eu estivesse aqui, sabe? Porque se essas pequenas coisas ou essas grandes coisas não tivessem acontecido, eu não tinha me decepcionado tanto, eu não tinha aberto os meus olhos para essas outras coisas que eu acabei descobrindo. É isso. Beijo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!